Amigas e amigos do TVE Entrevista, hoje conversamos aqui com o novo, futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi governador do Maranhão por 2 vezes e um dos coordenadores do grupo de transição, que fez uma tomografia do Brasil antes da posse do novo presidente Lula. Flávio Dino, além de ex-governador, é professor de Direito Constitucional na Universidade Federal do Maranhão e entre 94 e 2006 foi juiz federal da primeira região. Ministro Flávio Dino, prazer em recebê-lo aqui no canal Bob Fernandes. Ministro, apesar da crescente atuação do Supremo Tribunal Federal, o país vive nos últimos tempos, nos últimos anos, uma corrosão nas chamadas instituições, que vai do desrespeito, desde o ataque à sede da Polícia Federal na semana passada, passa por inúmeros motins da Polícia Federal, ataques a autoridades públicas e ofensas, xingamentos, e não apenas a quaisquer cidadãos. Como refazer a civilidade básica num país com 33 milhões de pessoas com fome, e as violências, violência contra a mulher, contra a pobre, contra preto, racismo, etc. Bob, um prazer falar com você, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham. A sua indagação já oferece os eixos dominantes para qualquer perspectiva de paz verdadeira. O primeiro eixo é o combate às desigualdades estruturais íncitas à formação social do Brasil. Os ecos, a reverberação da escravização negra brutal permanece até os dias de hoje, como bem sabemos, e isto é intrinsecamente violento. Nós temos o outro eixo, que são estas contingências, esses temperos odiernos a esse quadro de violência estrutural. Aí aludo exatamente a esses fenômenos, como o crescimento de feminicídio, atos de racismo, crimes de ódio em geral, aí inclusos aqueles contra o Estado Democrático de Direito. É essa dupla incidência que nós devemos buscar nesse novo momento político do Brasil, com o governo liderado pelo presidente Lula. Isto é, de um lado, interferir, incidir contra as desigualdades, ainda que saibamos que esta é uma luta de longo curso, e, por outro lado, enfrentar estas conjunturas em relação a políticas públicas específicas, como nós pretendemos fazer no Ministério da Justiça. Não só no Brasil, mas mundo afora, essa corrosão de princípios civilizatórios tem a ver com a inexistência de uma regulação democrática de meios de comunicação de massa que não tem suas sedes no Brasil, são as chamadas Big Techs, que atuam como se fossem empresas de TI, mas, na verdade, são empresas de comunicação, de informação ou, eventualmente, de desinformação. E junto, plataformas tipo Telegram, WhatsApp, etc., que são os donos da verdade no mundo nos últimos anos e que causam problemas em países vários, né? No discurso da diplomação, o presidente tocou nesse assunto ali de passagem. Isso é uma questão sendo tratada já mundo afora também. O que o Brasil pode fazer ou fará internamente e o que pode fazer também numa articulação internacional, porque esse é um tema que está sendo discutido em várias partes do mundo. No apogeu do nazifascismo do século XX, há praticamente 100 anos atrás, nós tivemos o fenômeno da comunicação de massas sendo usada para a difusão do ódio e, por isso mesmo, galvanização de amplos segmentos sociais em torno do suposto líder salvador, o Führer, o Duce. Por simetria, nós vemos hoje, largamente, infelizmente, a internet sendo utilizada com idêntico escopo, no sentido de, ao divulgar ódios, preconceitos, violência, paradoxalmente servir de um elemento coesionador de afetos capazes de levar a um novo apogeu do extremismo político, como nós estamos vendo em vários países do mundo. Por essa razão, Bob, é que nós vamos criar, eu já anunciei a criação no Ministério da Justiça, de uma espécie de secretaria especial, uma relatoria especial para os direitos digitais. Convidei uma professora especialista no assunto,
que é a professora doutora Estela Aranha, que estuda o tema, atua em relação ao tema, visando exatamente atuarmos nesta temática. Acompanhando o debate internacional, porque há uma regulação supranacional ou transnacional, como você mesmo abordou, e no manuseio dos instrumentos próprios da soberania nacional, conceito essencial, podemos verificar o que avançamos na regulação e o que avançamos em medidas. E cito como exemplo a atuação notável do Tribunal Superior Eleitoral no segundo turno da eleição presidencial, em que tais plataformas mostraram sim que é viável um controle sério em relação ao conteúdo do que trafega nessas vias virtuais. Nós não podemos achar que o trânsito nesses caminhos virtuais pode se dar numa espécie de vale-tudo, porque isso significa alimentar crimes de diferentes naturezas, como infelizmente vemos cotidianamente no Brasil. Há dias, semana passada, a mando do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu mais de 100 mandatos de busca e apreensão contra acusados ou suspeitos de atividades antidemocráticas. Foram encontradas submetralhadoras, fuzis, rifles e tal. O senhor já estava acompanhando, de alguma forma, aquela situação toda? Nós temos na transição o Grupo de Trabalho de Justiça e Segurança Pública, que atua vinculado hoje ao Gabinete de Segurança do presidente Lula, que consta em lei. Nós temos um delegado da Polícia Federal que acabou por ser anunciado por mim como próximo diretor-geral da Polícia Federal, e por este intermédio nós temos adotado, acompanhado as medidas preventivas necessárias a garantir o término deste terrível período de trevas que o Brasil atravessa e, por outro lado, garantir as condições plenas da posse presidencial. E, por essa razão, há algumas semanas, desde que fui designado pelo presidente Lula como coordenador do grupo de transição, temos acompanhado, verificado a importância dessas atuações judiciais, porque nós não estamos, em primeiro lugar, nos limites da liberdade de expressão. Em segundo lugar, nós não estamos diante de atos compatíveis com o Estado democrático de direito. Um exemplo prático disso que nós estamos conversando. Como se fosse comprar pão na padaria, todo dia temos assistido em redes sociais pessoas ameaçando o presidente Lula de morte e ameaçando outras pessoas. Todo mundo ameaça todo mundo assim, bota a cara e dá o nome. E no mais das vezes isso fica por isso mesmo. Isso vai criando uma cultura de banalização da violência, né? Como agir do ponto de vista objetivo quando isso está acontecendo tantas vezes, tantos dias? Bob, objetivamente, nós temos que atuar em relação aos eixos ensejadores dessas práticas negativas, deletérias. Em primeiro lugar, difundir bons valores, o papel da mídia, da comunicação, dos líderes, de um modo geral. Pedagogia da justiça, da pacificação social. De outro lado, combater desigualdades, aqueles fatores alimentadores de uma sociedade marcada por clivagens tão abissais que ensejam esse tipo de prática de difusão de ódios, preconceitos, discriminações. Em terceiro lugar, eu fixo o objetivo de nós termos um aparato estatal repressivo, se necessário, com eficácia. No Ministério da Justiça, na nova equipe, anunciei a criação da Secretaria de Acesso à Justiça, sob a titularidade do advogado Marivaldo Pereira, para que com isso nós possamos ter uma política de justiça antirracista no Brasil, uma política específica de combate ao feminicídio. Então, é a junção desses fatores pedagógicos, fatores atinentes à realidade socioeconômica do Brasil e fatores institucionais. O Ministério da Justiça atuará sobre esses fatores institucionais, inclusive com as polícias. Porque, como dizia há pouco, você tem pessoas que estão andando armadas, com metralhadoras, fuzis, etc. Isto não é liberdade de expressão, isto não é luta política, isto objetivamente é crime.
quando isto está voltado para a eliminação de supostos inimigos. Então, nós precisamos conjugar esses três eixos. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública atuará exatamente na qualificação do sistema estatal repressivo, para que a gente tenha uma ampliação da eficácia no combate a esse tipo de atitude que é inconstitucional, ilegal, antiética e avessa ao primado ou aos princípios relativos aos direitos humanos. Me esqueci até da expansão do nazifascismo, principalmente no sul do país, uma coisa com a dimensão que parece grande, né? Infelizmente, nós temos essa caracterização em que este ódio da esquina, vamos chamar assim, vai sendo elevado a patamares mais agressivos, nocivos, porque eles passam a ganhar expressão política. O ódio da esquina, esse ódio do vizinho, do prédio, do morador do condomínio, já é gravíssimo. A questão é que a internet passou a juntar isto, como se fosse uma espécie de ágora, uma espécie de praça virtual, em que esses ódios todos se encontram e passam a ganhar expressão política e expressão eleitoral. Esse é o impasse da democracia contemporânea. E, por isso, a democracia tem não só o direito, como a obrigação de incidir sobre isso. Porque ela não pode se recusar a algo que é instintivo, que é o direito de autodefesa. Todos nós somos programados biologicamente a nos autodefendermos de uma agressão. Ora, a democracia tem que ter o mesmo instinto e a mesma prática, portanto. Há algo que não é do seu setor, a princípio, a não ser, talvez tenha uma perninha ali, né? Mas o Brasil, supostamente um Estado laico, tem basicamente um ramo religioso, dois, na verdade, que é o cristão, ocupando dezenas de canais de televisão, e não estou nem contando as televisões, as rádios comunitárias, né? Como atuar para que esse ataque, digamos assim, porque isso resulta em bancadas de uma corrente só, como atuar sem ferir o direito de religião, mas como não permitir que isso continue, esse bolo crescendo desta forma, com uma corrente só, basicamente representada? Nós temos um conceito que está na Constituição, que é o da liberdade religiosa. E nós precisamos entender que, para ela ser plena, ela deve ser plural, porque se você tiver um monopólio de uma visão, qualquer que seja ela, sobre todas as outras, ao ponto de visar aniquilá-las, nós estamos, na verdade, negando a estatura, a dignidade constitucional da liberdade religiosa. Então, quem defende a liberdade religiosa defende a laicidade do Estado, defende a laicidade das instituições. E isso não é ser antirreligioso, pelo contrário. É ser plural. É defender a religiosidade como um fenômeno que até etimologicamente religa as pessoas. Então a cultura do ódio é que é negativa em relação à liberdade religiosa. E por isso nós precisamos de pluralidade, nós precisamos de um Estado que albergue todas as expressões, todas as visões de mundo, inclusive na visão religiosa. Teve a entrevista hoje ouvindo o novo ministro da Justiça, Flávio Dino. E voltamos com Flávio Dino, o novo ministro da Justiça. Entre as batalhas monumentais que o seu ministério terá, a Amazônia. Só nas terras Yanomami, 20 mil garimpeiros, e espalhados, Amazônia fora, contrabandistas, madeireiros. O governo Bolsonaro distribuiu 400 mil propriedades de terra da União, sem que se saiba exatamente quem, nem para quê, nem por quê. Ao menos 1 milhão de armas novas espalhadas pelo país. Enfrentar tudo isso é algo como uma guerra civil. Esse desafio é, de modo indissociável, multi-institucional. Não será apenas o Ministério da Justiça que vai dele cuidar, uma vez que nós precisamos, por exemplo, de alternativas econômicas à população da Amazônia brasileira. Nós não vamos dar conta disso que você se referiu, esse combo de criminalidade na Amazônia, apenas com atuação repressiva, porque isso ensejaria, aí sim, um ethos de guerra, e nós não queremos isso. Então, nós temos que combinar
investimentos públicos e privados na geração de atividades compatíveis com a proteção ambiental, chamada economia verde, e isto é decisivo para o papel do Brasil no mundo, porque nós somos e devemos ser cada vez mais por opção e não por imposição de quem quer que seja, uma nação garante ou garantidora da segurança climática no mundo e, por isso mesmo, recebe os investimentos compatíveis com esse papel. E isso dirigido às populações empobrecidas da Amazônia brasileira, que, lamentavelmente, ostenta os piores indicadores sociais do Brasil. Então, em primeiro lugar, é preciso enfrentar isso, para muito além de projetos piloto ou projetos demonstrativos. Nós precisamos de verdadeiras cadeias produtivas sustentáveis, capazes de gerar alternativas de trabalho, por exemplo, para esses 20 mil garimpeiros ilegais a que você se referiu. Porque não foi isto? Imagine, onde prender 20 mil pessoas no estádio de futebol? Então, seria uma contra-utopia e, ao mesmo tempo, inexequível. Então, esse terreno da economia verde é vital para a segurança pública. Segurança climática, segurança pública, isso está imbricado no caso da Amazônia. E, por outro lado, aí sim, evidentemente, a qualificação dos aparatos repressivos do Estado naquilo que nos cabe, no que se refere, por exemplo, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, estreitar os laços com os estados, os municípios, dessa vastidão territorial que é a Amazônia Legal brasileira, também com as nações vizinhas, intensificar os laços de cooperação, e o diálogo com as Forças Armadas. Então, como disse, algo multi-institucional, transversal a várias políticas públicas, mas no que se refere ao Ministério da Justiça e Segurança Pública será feito. Tanto é que estamos criando uma diretoria específica da Polícia Federal pela primeira vez na história, apenas para crimes ambientais, crimes na Amazônia. Outros biomas também, mas sobretudo da Amazônia, para que nós possamos, com isso, qualificar a presença do Estado, ampliar a presença da esfera federal, apoiando melhor os estados e municípios e combatendo o crime organizado que se entranhou na Amazônia brasileira. Falando em crime organizado, cidades, não só capitais, país afora, tem territórios onde a polícia só entra se for na carnificina, porque não dá para entrar tranquilo. Isso é uma coisa muito ampla, não é mais só como era Rio de Janeiro, São Paulo, é o país afora. Como o que o senhor dispõe para enfrentar isso? Porque isso é uma coisa que tem uma certa urgência, isso está lá no dia a dia, no cotidiano. Quais são as primeiras medidas, como é que se pensa isso a princípio? Nós temos o papel dos estados, nós não podemos e não iremos passar por cima da autoridade dos governadores no comando das suas polícias. O que nós vamos fazer é aproximar os laços de cooperação federativa para que o governo federal apoie os estados, sobretudo em dois temas. O primeiro, geração de informação, a chamada inteligência de segurança pública, para que a gente qualifique essas ações. Não adianta sair dando tiro a esmo, porque isso resulta em mais tragédias, as famosas, entre aspas, balas perdidas, que acabam achando pessoas normalmente empobrecidas, jovens negros, crianças que estão voltando da escola, esses relatos terríveis aos quais, infelizmente, temos acesso quase que todos os dias. Então, é preciso ter uma ação com inteligência, e essa vai ser uma grande contribuição do governo federal, e a outra é equipamentos. Equipamentos para quê? Para descapitalizar o máximo quanto possível as organizações criminosas. E aí você está tratando, por exemplo, de cortar os laços de lavagem de dinheiro, porque são milhões, quiçá bilhões, que são movimentados, e esse dinheiro circula, de algum modo, por dentro do mundo, digamos, oficial. Então, você precisa identificar os canais de lavar dinheiro para, com isso, você gerar essa descapitalização e, com isso, diminuir o poder nocivo dessas organizações criminosas. É o que o Supremo tem feito em relação aos atos antidemocráticos. Foi feito na semana passada, naquela operação e em outros momentos. Quando você descapitaliza, você melhora a qualidade de vida do povo no ponto de ônibus. Porque isso está imbricado. O que acontece? O roubo de celular da diarista ou do porteiro do prédio
num ponto de ônibus ou no metrô ou no trem está associado ao poder das organizações criminosas. E por isso, para enfrentar, por exemplo, crimes violentos patrimoniais, você tem que enfrentar esse poder enraizado nas comunidades, nos presídios das organizações criminosas. Ministro, como é o nome daquele abacaxi famoso aí do Maranhão? Nós temos aqui no Maranhão um abacaxi extraordinário, na cidade de Turiaçu. Turiaçu. Então vamos a um Turiaçu, que é um abacaxi extraordinário. Armas. Ao menos 1 milhão de novas armas, clubes de caçadores. E as notícias sobre descontrole são muitas. Os promotores me dizem de aumento do crime no trânsito, nas residências, famílias, etc. Um ambiente... Isso num ambiente político com lunáticos surtando, né? Como fazer para retroagir nesse cenário, do ponto de vista prático, como controlar daqui por diante e o que é possível retirar do que já está posto? Daqui por diante, rever a legislação, faremos isso, porque houve um liberou geral irresponsável, por exemplo, no que se refere a armas de uso restrito, fuzis, assim como também munições, gerando algo quase que inédito do planeta Terra, que foi feito nos últimos anos, em raras ocasiões tem antecedentes no mundo, numa espécie de faroeste do século XXI. E isso foi feito por conta de fatores ideológicos, mas também por esperteza de gente ganhando dinheiro, muito dinheiro, A indústria da arma. às custas da proliferação da violência, uma cadeia, na verdade, econômica, que se estruturou. E gente ganhou dinheiro desta proliferação de armas, de clubes e assim sucessivamente. Então, nós precisamos desmontar isso, respeitamos todos os gostos, respeitamos a livre iniciativa, e por isso não vai haver fechamento de clubes de tiro. Agora, vai haver regulação, fiscalização. Não pode ser o que é hoje. Porque o que temos hoje é que essas armas acabam sendo desviadas para quadrilhas que têm acesso facilitado a armas, inclusive armas de alto poder bélico. Isso acaba virando um porte inexistente na Lei 10.826, porque as pessoas dizem que são atiradores, não são atiradores esportivos coisíssima nenhuma. Dizem que são caçadores, e caçadores de quê? Dizem que são colecionadores, mas não tem coleção. Então, você tem fraude de todo tipo. E, em terceiro lugar, você tem exatamente esse elemento que você apontou na sua pergunta. Crescimento de crimes em locais de trabalho, no trânsito, em escolas, lares. Então, por todos os aspectos, essa política, essa cultura armamentista será superada por uma nova normatividade que seja consentânea com a Constituição e com a Lei 10.826 de 2003. Por outro lado, nós vamos cuidar dos arsenais existentes. Uma das providências é o encurtamento de prazo de registro, para nós fazermos uma espécie de recenseamento, saber o que existe realmente e onde está isto. Esse recenseamento se refere a armas e se refere também a frequentadores desses supostos clubes de tiro. Eu digo supostos porque há alguns reais e há outros duvidosos. Então, nós vamos recadastrar todo mundo para que este interregno, este ato de liberou geral, seja diagnosticado para nós aí tomarmos as providências, que podem ser, inclusive, lançar um programa de recompra dessas armas para que elas possam ser levadas às mãos certas, ou seja, às mãos da polícia. E o que não estiver recenseado se torna à margem da lei, é isso? Se torna mais do que ilegal, se torna criminoso. Mais do que uma ilegalidade administrativa, passa a ser um crime. Então, a partir daí, você separa o joio do trigo. Repito, respeito todos os gostos. Eu não saio de casa no sábado, no domingo, para dar tiro no boneco. Eu tenho outros gostos, mas respeito quem eventualmente queira fazer isso como uma prática esportiva. Então, isto, muito bem, pode continuar, vai continuar.
os atiradores esportivos verdadeiros. Agora, quem usou tudo isto, esta regulação desastrada, irresponsável, para, na verdade, burlar, isto sim, nós vamos isolar. Este é o primeiro passo e essas medidas administrativas irão nessa direção. Na transição já surgiram informações a respeito de crimes nesse métier todo? Sim, não só na transição, como também a partir da extração de dados que vêm de ocorrências policiais e de reportagens, matérias jornalísticas, todos os dias que mostram como, na verdade, o cidadão disse que estava indo para o clube de tiro e foi no bar, na verdade, ou foi na casa de uma pessoa da família, da ex-mulher. Então, nós estamos vendo aí este desatino geral. E nós precisamos pôr freio a isso e colocar isso no trilho da lei. Vamos manter algum tipo de meio termo, de ponderação, mas definitivamente não teremos, essa é a determinação do presidente Lula, esse liberou geral que foi feito aí. Teve a entrevista hoje, conversa com Flávio Dino, por 2 vezes governador do Maranhão e agora ministro da Justiça no governo Lula. Teve a entrevista, está de volta com Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e novo ministro da Justiça. Que conceito norteará a segurança pública? As PMs, é visível, e nos últimos 12 anos, os governadores, vários, provaram na própria carne, muitas vezes tem setores que se consideram uma força com voo próprio, com regras próprias. O currículo parece ser uma coisa ainda ligada à defesa do Estado e propriedade privada e não aos cidadãos. Como é que vai se conversar sobre isso? Porque esse é um fator que existe, é um fato que existe. Às vezes tem governador que a gente percebe que é como se tivesse uma guarda pretoriana do qual se torna refém, cobrir até esses episódios algumas vezes. Como trafegar nessa questão tão delicada? Em primeiro lugar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós dirigimos 2 polícias federais, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então, nós vamos atuar muito fortemente em favor de novas culturas organizacionais em tais instituições, marcadas pela legalidade, pela lei, e pelo respeito efetivo à Constituição, naquilo que diz respeito aos valores, aos princípios. Então, esse giro administrativo vai ser feito, tanto na PF quanto na PRF, com uma forte agenda de trabalho. A segunda esfera de atuação é essa da cooperação federativa, no âmbito do chamado SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Essa cooperação federativa vai ser liderada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Vamos retomar o PRONASSE, que o presidente Lula lançou no seu segundo governo, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania. É lei até hoje, não vem sendo executada, mas voltará a ser executada. E, com isso, também a colaboração do governo federal com os estados terá condicionalidades. Por exemplo, redução da letalidade policial. Por exemplo, você ter uma formação alinhada com bons princípios e com as melhores práticas internacionais. Por exemplo, combater o feminicídio e os crimes de ódio em geral. Então, nos critérios de distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública, você consegue embutir um novo paradigma e, com isso, dizer, olha, nós não somos chefe das polícias estaduais. Nós não queremos ser, porque isso é inconstitucional. O Bolsonaro, sim, que queria passar por cima dos governadores, incentivando motins das polícias contra os governadores. Nós respeitamos a Constituição e, segundo ela, quem comanda as polícias estaduais são os governadores. Nós vamos dialogar com eles e com os secretários de segurança dos estados, propondo uma agenda de trabalho. Ninguém é obrigado a participar, porque os governadores foram eleitos e nós respeitamos isso. Agora, quem quiser participar tem que se adaptar ao novo paradigma que é ditado pela segurança com cidadania, pelo PRONASSE. A propósito de polícias que foram citadas, né? A Polícia Rodoviária Federal teve um papel escandaloso nesse processo, tanto no dia da eleição quanto depois, fechando os olhos, fazendo de conta que não estava vendo, tal. Pelo menos ficou muito claro para quem acompanhou. E
nas notícias todas tem policiais sendo enviados para o exterior da Polícia Federal. Tal. O senhor vai. Isso fica como? Quem foi, foi, quem não foi, não volta. O senhor vai interferir nisso ou foi um ato do governo e acabou, está pronto? Quem foi, de acordo com a lei, para, por exemplo, um posto no exterior, muito que bem, lá permanecerá. Quem foi, mediante fraude, com o chamado desvio de finalidade, ou seja, foi uma coisa engendrada de última hora, arranjada nas últimas semanas, obviamente esses atos não só podem, como devem ser revistos, uma vez que nós temos que ver muito bem, há uma cooperação, uma colaboração internacional, um posto internacional ocupado há largos anos por tais ou quais policiais, muito bem, não há interrupção dessas políticas administrativas. Agora, fraude é inadmissível. Por outro lado, nós temos esse desafio de recompor os princípios democráticos da hierarquia e da disciplina. Eu vou, Bob, aludir a você e a todos que nos acompanham quanto aos acontecimentos da semana passada em Brasília. Nós vimos ali dois momentos. Um momento inicial em que as polícias demoraram a agir e um segundo momento em que as polícias agiram e controlaram a situação. Você sabe o que distinguiu o primeiro do segundo momento? Firmeza de comando. Quando o comando diz, ajam, neste caso, quando o governador do Distrito Federal, Ibanez, disse, tomou pé da situação, puxou a situação para ele, com o secretário de Segurança, e disse, é para agir, é para fazer, em uma hora estava tudo resolvido. E por que aquilo demorou tanto e não teve até dias depois, não tinha havido prisões, etc.? Isso está sendo acompanhado? É algo a ser apurado, investigado, claro, porque foram fatos gravíssimos. Agora mesmo eu li o relato comovente de uma jovem que é manicure em Brasília. Ela estava num... e ela... tocaram fogo no carro dela. Pura e simplesmente. Elas estão privando esta senhora dos meios de alimentar os seus filhos. Então isso não pode ficar assim. Não existe anistia. Não pode existir condescendência criminosa, prevaricação. Não. Então todos esses eventos, e eu tenho insistido nisso, de acordo com a lei, têm sido investigados e você tem as respostas estatais. E é isto que aconteceu na semana passada, com aquela grande operação liderada pelo Supremo, vai continuar com prudência, de acordo com a lei, com tranquilidade, com serenidade, com seriedade, com discrição, mas com firmeza, porque volto ao conceito. A democracia não tem apenas o direito de se autoproteger, ela tem o dever de proteger a sua integridade. E esse não haverá anistia que o senhor anunciou aí, até que andar isso vai? Ou o senhor só pode falar pelo seu departamento? Até o andar daqueles que estão debaixo do céu. Não existe o andar acima do céu, é no reino de Deus. Aí, claro, que as instituições humanas não atuam. Mas abaixo do céu, claro que todo mundo está debaixo da mesma lei. Não então, tem anistia. Não existe família nobre ou famílias nobres no Brasil. Nós precisamos de uma legalidade que seja... Não haverá anistia. De nenhum tipo. Anistia nem formalmente, nem anistia fruto de um arranjo. Não. Aliás, é um dos erros da história brasileira, quando são feitos tais arranjos por cima, para a proteção dos de sempre. Então, se é Estado de Direito, a lei tem que ser para todos, sem perseguição, sem nenhum tipo de espetacularização, sem nenhum tipo de arbitrariedade. Não, isso não vai ocorrer. Fizeram com o presidente Lula. Nós não vamos fazer. Nós somos feitos de materiais diferentes e de sentimentos diferentes. Quando a gente fala que não haverá anistia, não significa alguém lê automaticamente, haverá perseguição. Não. Agora, a lei vai atuar. Tem atuado, a bem da verdade. A gente vê que, após um período muito negativo nas instituições jurídicas, houve um reposicionamento correto que salvou a democracia brasileira.
essa questão que eu particularmente chamo de tutela militar. No caso de existirem militares envolvidos nesses processos todos, tal, como será a ação? Porque tem a Justiça Militar que julga, que papel caberá ao Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça, ao lado de outras instituições, detém o dever de investigar atos ilícitos de um modo geral. Feita tal identificação, é claro que os encaminhamentos junto ao Poder Judiciário dependem das atribuições de competência que estão na Constituição. Obviamente, será seguido. Agora, nós temos indícios graves, há inclusive representações já feitas ao Supremo em relação à participação de, pelo menos, veja só, pelo menos um militar da ativa participando, liderando esses procedimentos, chamemos assim, eufemisticamente, de antidemocráticos, vamos chamar assim. Então, e essas apurações vão continuar, vão prosseguir, e não há nenhum segmento que possa invocar uma espécie de imunidade. Exatamente porque o artigo 142 da Constituição é muito claro, apesar de ter sido vítima de tantos vilipêndios hermenêuticos, ele em nenhum momento fixa uma espécie de superioridade da função militar por sobre o poder civil. Ele diz exatamente o contrário. Ele diz que os poderes constitucionais, entre os quais, obviamente, o Poder Judiciário, é que detém a primazia por sobre a função militar. Então, não há nenhum tipo de constrangimento em relação a isto, e creio mesmo que as próprias Forças Armadas, na sua imensa maioria, estão constrangidas, por exemplo, diante desse cerco aos quartéis, e ainda bem, faço questão de louvar mais uma vez e sempre, que os militares, na sua imensa maioria, lamentavelmente não todos, mantiveram os ouvidos fechados a essa espécie de canto de uma sereia. As vivandeiras. As vivandeiras. Uma espécie de canto da sereia satânico, que foi lá para os seus muros. Então, a imensa maioria fez como Ulisses, fechou os ouvidos e não se perdeu, porque sabe que aí o barco bate nas rochas e afunda, né? Então, eu acho que o pior passou, e eu acho que com bom funcionamento, com essa visão de legalidade, de constitucionalidade, de moderação, de ponderação, mas, friso sempre, com firmeza, com atitude firme, nós vamos conseguir chegar a um passo a mais na consolidação da democracia. E me refiro, quando falo o tempo todo em firmeza, porque há 15 dias atrás, na Alemanha, houve uma grande operação de desbaratamento de uma organização criminosa extremista que queria praticar atentados terroristas. Então, nós, agindo assim, estamos alinhados com as melhores práticas internacionais, inclusive nos Estados Unidos. Veja o que aconteceu lá. Os eventos do Capitólio não foram colocados embaixo do tapete. Ao contrário. Então, aqueles que impunham a bandeira dos Estados Unidos estão vinculados a esse precedente. Se eles acham que os Estados Unidos estão bom, muito bem. Vejam como os Estados Unidos estão apurando, enfrentando os atos terroristas do Capitólio. Então, vamos agir inspirados nas melhores práticas desses que, inclusive, batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Eles têm que ter coerência. E, por isso, o Capitólio brasileiro não vai prevalecer. E, por último, uma questão civilizatória. O senhor foi governador do Maranhão 2 vezes, li muitas vezes, soube, acompanhei, mas de vez em quando há desmentidos. É fato ou lenda que o salário base dos professores no Maranhão é a partir de R$5.000? Na verdade, maior do que isso. Hoje passa de 6 mil, porque nós temos aqui uma situação, e às vezes há essas distorções, porque todos os professores do Maranhão recebem uma gratificação chamada GAN, Gratificação de Atividade do Magistério. Não são alguns que recebem, todos recebem, há muitos anos, inclusive. Então, nós reajustamos todas essas parcelas, quer dizer, aquilo que tecnicamente é chamado de vencimentos, que é a soma
do vencimento base com a GAM, que é essa gratificação de atividade de magistério, que é compulsória para todos, e com isso o piso nosso é 2,5 vezes o piso nacional. Quer dizer, é mais do que o dobro do que o piso nacional. Um professor nosso de 20 horas ganha mais do que muitos estados pagam para 40 horas. E, então, tanto para 20 horas como para 40 horas, nós temos o orgulho de dizer que há esse ato de respeito ao magistério, e isso tem sido muito importante para que a gente tenha, por exemplo, quase 8 anos sem nenhuma greve na rede estadual educacional. Ministro, que além da sua equipe, do talento de todos, o senhor tenha muita sorte. Isso são os nossos votos, eu creio que os votos do Brasil inteiro, né? Que o senhor tenha muita sorte, porque o Turiaçu é grande. Mas como o abacaxi de Turiaçu também é doce, porque defender a democracia, defender os direitos do povo, dos mais simples, dos mais humildes, é algo que alegra o espírito, mesmo sendo difícil, mas alegra o espírito, dá ânimo, dá entusiasmo, porque você dorme com a consciência tranquila, você anda de cabeça erguida e você consegue com que sua família, seus amigos lhe apoiem intensamente, né? Então tem o lado bom. É um abacaxi, mas é doce. Muito obrigado, ministro. Boa sorte. Nos falemos. Obrigado. Amigas e amigos, foi um prazer a companhia de vocês durante todo este ano. Que vocês tenham um ótimo fim de ano, com ótimas festas e um grande 2023 aqui na TVE, a TV Pública da Bahia.